E aí, doutores e doutoras da disciplina de ETD, Estudo e Teoria do Direito. Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo programático. Lembrar vocês, primeiramente, que hoje nós teremos sim nosso Tira Dúvidas. Para quem quiser participar e tirar dúvidas sobre o material que já foi, postado. E que não teve tira dúvida porque vocês estavam em período de avaliação parcial. Esse período de avaliação parcial, ele se encerrou, tá bom? Então hoje à noite nós teremos o tira dúvida. A novidade é de que esse tira dúvida vai ser um pouquinho mais cedo. No lugar de ser às 19h30, vai ser às 19 horas e vai até às 8h30, porque eu tenho alguns compromissos hoje. Tranquilo? Lembrar também que... Deixa eu limpar aqui a lente que tá... Pronto. Tá embaçado não. Lembrar também que hoje eu tô fazendo as correções das provas ainda, tá bom? Acho que devo mais tarde no final, à noite, mais ou menos, eu devo estar lançando as notas de vocês, tá bom? Vou lançar no AVA, tá bom? No AVA. Então vai estar no AVA, você vai ter que entrar lá no AVA, aí você vai ver sua nota. E vai ter alguns comentários bem resumidos dos principais erros da sua prova. Fiquem tranquilos, tá certo? Lembrar que vai ter a nota da prova nos comentários, mas eu já vou registrar a nota que vai para o sistema. Há diferença entre elas, tá bom? Geralmente a nota que vai para o sistema, que eu vou lançar, geralmente ela é maior do que a prova. Porque aí eu vou levar em consideração a participação do aluno no sistema AVA, a participação dos alunos no envio do material e também a participação dos alunos no Tira Dúvidas, tá certo? Então, você vai ter direito à sua nota da prova. Eu não posso tirar isso porque é um método de vocês. Então, imaginemos, uma pessoa tirou, 7,8 na prova, tá bom? A equipe tirou 7,8. Quando eu fui olhar os 4, eu fui analisar o comportamento acadêmico dos 4 componentes da equipe. Eu observei, através de um relatório objetivo que o AVA me manda como professor, eu sei quantas vezes ele entrou, quantas horas ele ficou, os momentos em que ele participou, respostas ao material, né, que eu enviei, alguns por e-mail, alguns pelo AVA. Então eu tenho um relatório objetivo. E imaginemos que um desses 4, ele se demonstrou muito participativo. Eu dou um ponto e meio. Ele sai de 7,8 para 9,2, por exemplo. Pode acontecer isso? Pode. Mas eu vejo que o outro, a participação foi mínima. Teve pouca participação, eu dou só meio ponto. Então ele vai para 8,2. Se o relatório me demonstrar que o aluno não participou em nada, ele vai ter só o 7,8 dele, que é a nota que ele tirou na prova. O que é que eu quero dizer? Esses pontos a mais acima da prova, acima da nota da prova, não é um direito do aluno, tá bom? Mas um ato discricionário do professor que, ao analisar objetivamente o comportamento do aluno, acrescentará ou não, tá certo? Uma quantidade de pontos a mais, entenderam? Mas de qualquer maneira, acredito que a maioria vão ter nota maior do que a nota da prova, sem mistério, tá certo? O que eu não posso fazer é diminuir a nota da prova. Isso aí eu não posso fazer, porque isso aí eu estaria intervindo de forma arbitrária, autoritária. E isso eu não vou fazer, obviamente, né? Vocês são meus alunos e eu amo vocês. Eu não vou fazer isso, tá bom? Na aula passada,
nós vimos a relação entre direito e moral. Aí vimos todas as teorias dos círculos. Vocês assistam essas aulas. Tem questões da prova que eu vou cobrar em cima do que foi dado em sala na aula virtual. Você não vai encontrar em livros. Então tenham cuidado, assistam às aulas. Tá bom? Tranquilo? Eu tô aqui olhando aqui que eu tô puxando. Eu tô passando a outra aula da tarde para o YouTube. Ele passa 1 hora. E olha que eu tenho uma internet muito boa aqui, né? Mas ele passa muito tempo. Eu estou observando todo o tempo porque assim que ele passar aqui, eu já vou porque fizer o upload, eu vou passar para o AVA da turma da tarde. Hoje eu tenho um laboratório já tarde, laboratório de prática. Daqui 8 semestres vocês vão estar lá comigo. Agora não está presencial, Deus quiser, esse negócio vai acabar. Pois bem, então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Esse vídeo vai ser acompanhado mais tarde, né? Vai ser acompanhado de um roteiro da aula. Vou colocar as questões para vocês responderem, né? Quem quiser, não é obrigado, mas quem quiser responda que vai contar ponto, ou poderá contar ponto. Vou ver se eu tenho algum livro a mais para mandar para vocês, né? Que as férias estão chegando, você não precisa ler todo dia. Muito bom ler todo dia, tá certo? E também. Se eu botar algum livro assim para um deleite, um romance, uma ficção, é bom, tá certo? Eu não parei aqui. Nesses 2 meses eu tanto produzi artigo, produzi capítulos de livro, organizei livros, mas também fiz literatura. Li muito livro bom, tá bom? Tô cheio de novidades para mim mesmo, né? A teoria do lapso de atenção, né? A teoria da espiral do silêncio, muita coisa eu li, muito interessante. Então, um bom profissional jurídico é aquele que está sempre lendo, atualizando, vendo as opções, os 2 posicionamentos, se é a favor e é contra, né? Porque para nós profissionais jurídicos, a visão do técnico jurídico, a resposta é depende, tá bom? Uma coisa é a visão do Vasconcelos, né? Como ser humano, né? Como um componente desse grupo social, né? Da sociedade. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu, profissional jurídico, é eu, advogado. Se é a favor, é contra, né, determinado fenômeno jurídico. A resposta do advogado, depende. Você quer que eu defenda ou quer que eu acuse? Pronto, essa é a resposta do advogado. Tá bom? Então, o que é que o senhor acha do cicrano que estuprou a mãe e a filha de 13 anos? Isso é um monstro. O que é que o senhor acha? Eu digo, você quer a minha opinião como profissional? Você quer que eu defenda ele ou quer que eu o acuse? Que alguém vai ter que defender. Aí se for para defender, eu digo, depende, eu vou estudar o caso dele. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Não vou querer inocentá-lo. Depende da situação. Vamos chegar para conversar com ele. Eu digo, e aí, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Vamos conversar o que aconteceu, me conte por que você fez isso. Ele diz para mim, ó, doutor, eu não fiz. Vixe, e agora? Eu já cheguei dizendo que tinha feito. Não, vamos ouvir a história do sujeito. E aí, dentro das circunstâncias que compõem essa situação jurídica, a gente vai fazer a defesa do sujeito. Às vezes a gente faz uma defesa para amenizar, né, dentro das circunstâncias judiciais desfavoráveis, das atenuantes, das minorantes, né, das causas de diminuição de pena. É isso que a gente vai buscar. E às vezes, se der certo, a gente busca a absolvição. Porque às vezes nem tudo
nós já estudamos isso em sala de aula e aqui nas aulas passadas. Nem tudo que a gente vê é a verdade dos fatos. Nem tudo que a gente ouve é a verdade dos fatos. Então é por isso que nós temos um processo, né, no caso, no processo penal, nesse caso especificamente, do sujeito aí, para que o juiz possa conhecer todas as nuances, os prós, os contras, testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, os laudos periciais, tá bom? Tudo. Tudo a gente vai ter que acompanhar, viu aí o que é. Então, é interessante que vocês estejam sempre lendo, seja até mesmo um romance, um filme de ficção, porque ali traz situações que nós podemos trabalhar, né, no mundo jurídico. Bom, tranquilo? Pois bem, vamos dar continuidade. Então, até a aula passada, nós já tínhamos visto, direito como conhecimento, direito como objeto, direito como ciência, direito como sistema jurídico, direito como instrumento de controle social. Tá certo? E dentro do direito como instrumento de controle social, a última parte que nós vimos foi a relação entre esses dois agentes de controle social, que é a moral e o direito, porque eles são os mais antagônicos. Eu até disse isso. E por esse motivo eles são mais discutidos e estudados na filosofia do direito. Hoje a gente começa uma nova unidade, o direito como acepção. O que quer dizer isso? O direito sob vários pontos de vista. Então, nós pretendemos ver aqui o direito subjetivo, o direito objetivo, o direito natural e o direito positivo. Tranquilo? Nós temos apenas mais 3 aulas contando com essa. Hoje são dia 20, 20 mais 7, 27, 27 mais 7, acredito que dia 4. Dia 4, aqui no calendário. Dia 3 de junho. Então, dia 3 de junho é a nossa última aula do semestre. Nessa última aula do semestre, quando eu postar o vídeo, aula, quando eu postar o roteiro, livros, questões e tudo mais, nesse dia também eu vou postar a nossa AP2, tá bom? Nossa AP2. E as regras vão ser mais ou menos muito parecidas com a nossa AP1. Tranquilo? Tá bom? Então vamos começar hoje estudar a unidade de direito como acepção, ou o direito como em vários pontos de vista. É como se você colocasse o direito no centro de uma sala, tá bom? Você imagine assim, uma situação. Eu boto o objeto, chamado direito, no centro da sala. E ali, em cada canto da sala, eu boto uma pessoa. E peço para essa pessoa me dizer o que é que ela está vendo. É óbvio que quem está no ponto A, por exemplo, vai ver o objeto de uma forma, mas quem está no outro lado, né, na diagonal, na ponta extrema, vai ver o direito de outra forma. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então nós temos de um lado direito subjetivo, do outro lado o direito objetivo, e depois nós veremos o direito natural de um ponto e o direito positivo de outro ponto. São os pontos divergentes. Hoje nós vamos focar no direito subjetivo. Hoje nós vamos estudar o direito subjetivo. Tá certo? Quando nós vamos estudar o direito subjetivo, necessariamente se faz que nós temos uma noção do que seja o direito objetivo. Tá bom? Tá certo? Quando a gente fala de direito objetivo, a gente fala de norma. Então, para o direito objetivo, direito é norma. Tá certo? Norma como um comando comportamental que traz consigo uma sanção. Isso é direito objetivo. O direito subjetivo, não. O direito subjetivo vai ver o direito como uma faculdade. Tá certo? Como uma prerrogativa que uma pessoa tem de exigir de outra
uma prestação. Isso é direito subjetivo. Enquanto para o direito objetivo, o direito é norma, os romanos chamavam de facultas, norma agendi. O direito subjetivo vê o direito como uma faculdade, uma prerrogativa, tá bom? Chamavam os romanos de facultas agendi. Então, nós vamos trabalhar hoje nós vamos trabalhar o direito subjetivo, tá certo? Então, vamos lá. A definição bem simples do que é direito subjetivo, tá bom? Direito subjetivo nada mais é do que a faculdade, a prerrogativa que tem uma pessoa de exigir de outra uma prestação, um comportamento. Um exemplo. O credor, tá bom? Tem a faculdade, a prerrogativa de exigir do seu devedor o pagamento, né? O pagamento da sua dívida no dia do vencimento. Tá vendo aí? O direito subjetivo. Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que qualquer um de vocês estejam me devendo, por exemplo, 10 mil reais, já que vocês são ricos, né? Vocês estão me devendo 10 mil reais. E o vencimento é amanhã, dia 21 de maio. Tranquilo? Então, amanhã, dia 21 de maio, tá certo? O Vasconcelos terá o direito, a faculdade, a prerrogativa de exigir de você o pagamento dos 10 mil. Tá vendo? Isso é uma faculdade, é uma prerrogativa. Isso é direito subjetivo. Obviamente que nós temos pessoas que não acreditam que existe um direito subjetivo. Eu sou uma delas. Mas a maioria dos professores aí, se você perguntar, eles vão dizer que existe sim direito subjetivo. Tá certo? Então eu faço parte de uma outra escola que acredita que não existe direito subjetivo. Mas a gente pode discutir mais tarde, né, a esse respeito, o porquê, tá bom? Então vocês entenderam mais ou menos o que é o direito subjetivo? Tá certo? Então todas as vezes que uma pessoa tiver a faculdade ou a prerrogativa ou o direito de exigir de alguém algo, ele está diante de um direito subjetivo desta pessoa. Tá bom? Por exemplo, todos nós que somos casados, tá bom? Nós temos um direito de nos divorciarmos. Não? Ninguém pode me impedir. Tá certo? Então, o Vasconcelos é casado há 38 anos. 38 anos, tá bom? Com a mesma pessoa, viu? Com a mesma pessoa. Pois bem, 38 anos. Pois há 38 anos eu tenho o direito de pedir o divórcio. Tá bom? Ninguém pode me impedir. Ninguém. Mas só disse assim, passou a comunicar, né? Eu comunicaria a minha esposa. Só é o seguinte, não está dando mais certo. Tá certo? Não estou mais gostando de você. Eu quero a minha liberdade, eu quero ficar livre. E eu quero o divórcio. Vou pedir o divórcio. Ela não pode chegar e dizer para mim, eu não vou dar o divórcio a você. Não existe isso. Não existe. O que pode acontecer é que o divórcio pode ser gracioso, sem discussão, ou pode ser um divórcio litigioso. Vai ter uma briga, né? No campo jurídico. Vai ter uma discussão, uma pendenga no mundo jurídico. Só isso. Mas vai ter o divórcio, vai. É indiscutível isso.
Isso se chamaria, para quem acredita, direito subjetivo. Tá bom? Direito subjetivo. Tá certo? Tranquilo? Entenderam? Mais ou menos? Então, pronto. Já sabemos o que é direito subjetivo. Há uma discussão na doutrina, na filosofia do direito, que onde estaria a essência desse direito subjetivo. Onde é que reside a essência? Né? A essência de algo é a coisa mais importante, né? É o que justifica a sua existência. Isso a gente chama de essência, né? Tá bom? Para alguns humanistas, por exemplo, a essência do ser humano está em seu espírito. Tá bom? Em seu espírito. Mas isso aí na realidade, discutir. Para alguns está na capacidade de raciocinar. Tá bom? Isso aí que seria a essência de algo. No caso do direito subjetivo, o que é a essência do direito subjetivo? Aí nós temos várias escolas, tá bom? Várias escolas que tratam sobre essa essência. Vamos ver aqui algumas delas, tá bom? Nós temos a teoria da vontade, nós temos a teoria do interesse, nós temos a teoria eclética, nós temos a teoria da subjetivação da norma, nós temos a teoria de Leon Degutte e temos a teoria de Hans Kelsen. Tá certo? Vamos à primeira teoria, que é a teoria da vontade. Tá bom? Qual seria a essência do direito subjetivo para essa teoria? Teoria da vontade. Era de Bernard Winshire. Essa teoria, o pai dela, tá bom? Winshire. O que é que ele dizia? Ele dizia que o direito subjetivo corresponderia à vontade daquele mais forte, é a vontade mais forte daqueles que compõem a relação jurídica. Então, todas as vezes que houver uma relação jurídica para o Winshire, toda vez que houver uma relação jurídica, aquele que tiver a vontade mais forte, tá bom? Que representar-se-á pela vontade mais forte, seria o que detém o direito subjetivo. Então, está rindo aqui o exemplo do direito ao divórcio, tá bom? Uma relação jurídica, de um lado está o Vasconcelos, do outro lado está a Sandra, tá certo? Aí o Vasconcelos, a vontade dele, ó, eu quero me divorciar. Essa vontade do Vasconcelos é na vontade do Vasconcelos que vai estar, tá certo? O direito subjetivo. Quando a gente fala de vontade, a gente fala da capacidade de querer, de optar de uma pessoa. Então, para o Winshire, o direito subjetivo corresponderia à vontade, né, de uma das partes, na relação jurídica. Tranquilo? Partindo para outra teoria. Essa teoria é do Rudolf von Jhering. A teoria do interesse. Primeiramente, vamos observar que, enquanto o Winshire via na vontade da pessoa a essência do direito subjetivo, e ele não via na vontade, ele via no interesse. Quando a gente fala de interesse, a gente fala de importância de algo para alguém, ou o grau de utilidade de alguma coisa para alguém. Isso a gente chama de interesse. Então, para o nosso colega Jhering, ele definia o direito subjetivo como o interesse juridicamente protegido. Vou
tentar explicar a visão do Ehring. Por que que ele tira da vontade e passa para o interesse? Imaginemos uma pessoa, um ser humano, pessoa, tá certo? De 3 anos de idade. Tá certo? Imagina a situação. Uma criança de 3 anos de idade, uma pessoa, ela tem direitos. Aí pergunta-se, a vontade dela interessa para o direito? Alimentos, por exemplo. Imaginemos que os pais dessa criança se separaram e um deles tem o dever, né, de dar alimentos a essa criança. A vontade dela interessa? Não vai interessar. Nem do pai ou da mãe, por exemplo, que está com a guarda. Imaginemos que nós estamos diante de uma situação em que a mãe diz, eu não quero dinheiro daquele sujeito, eu quero a distância dele, e não sei o quê. Não adianta. Tá bom? Não interessa nem a vontade da mãe que está com a guarda, neste caso especificamente, nem da criança, que ama por demais o pai, não queria causar nenhum problema ao pai. Não interessa, meu amigo. Os alimentos é de utilidade vital para, tá bom, a criança. Então, e ele retira o foco da essência do direito subjetivo, da vontade da parte, mas para a utilidade, né, da coisa que o direito garante, da coisa que a norma jurídica garante. Tranquilo? Vamos sair desta situação. Agora, nós já vimos teoria da vontade, teoria do direito, vamos ver a teoria mista ou eclética. Essa teoria mista ou eclética é de um jurista francês, o nome dele é Léon Michaux, tá certo? E o que é que ele defendia? Bom, ele disse que o direito subjetivo não é apenas a vontade e não é apenas o interesse. Para Michaux, ele junta as duas turmas, as duas teorias, aliás, né? As duas teorias diz o seguinte: direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido, mas dado à vontade, tá certo? A sua efetivação. Tá bom? Professor, e essa teoria está correta, né? E aí eu digo a você que não estaria. Por quê? Porque nem toda norma, tá bom? Que traz consigo a garantia de uma coisa para alguém, precisa da sua vontade expressa. Como é o caso lá do exemplo passado, tá bom? Como o caso lá do exemplo passado, em que nós tínhamos uma criança que amava o pai, que está sob a guarda de uma mãe que não quer chegar nem perto do pai, e por esse motivo nenhum dos dois queria provocar o judiciário para conseguir alimentos. Tá certo? Tá vendo aí, ó? Nós temos interesse, a utilidade e a vontade. Mas mesmo assim, essa criança terá direito a alimentos. Então, não necessariamente precisaria da vontade para que o direito subjetivo ou o suposto direito subjetivo se efetivasse. Tá bom? Se a mãe não fizer,
ou se a mãe não quiser, o Ministério Público ou o representante do Ministério Público poderá fazê-lo. Tá vendo aí? Tá certo? Então ela acaba também ficando digamos que enfraquecida com exemplos fáticos como esse que eu estou dando para vocês. Aí vem uma quarta teoria, tá bom? Essa quarta teoria é de Sigmund Seilelis, né? E o que é que ele defende? Tá certo? Ele diz o seguinte: essa teoria já é uma teoria mais, digamos que mais moderna, tá bom? E ela chega mais próxima da realidade jurídica do que nós poderíamos chamar de direito subjetivo. O que é que ele diz? Na realidade, direito subjetivo é interesse, sim, é interesse, e é vontade. Mas só que o interesse e a vontade não é das partes ali envolvidas na relação jurídica. O interesse e a vontade é do Estado. Então, para Seilelis, quando a criança tem o direito a alimentos, mesmo sem a sua vontade, mesmo sem a vontade do seu representante, tá certo? O Estado julgou que aquele alimentos é de interesse vital para a subsistência, para a sobrevivência daquela criança. Então vocês observem que a vontade não é das partes e o interesse não foi julgado pelas partes, tá bom? Até mesmo porque interesse está muito ligado à utilidade. E pode ser que aquele dinheiro, aquele alimentos que o pai poderia dar, sei lá, de um valor de R$200, talvez nem seja útil para ele, porque a mãe dele ganha muito, muito, muito bem. Mas não interessa, porque na realidade foi o Estado que expressou sua vontade em julgar que aquele interesse é de importância vital para não apenas a sobrevivência daquela criança, como também para manter os padrões e valores escolhidos, né, pelo Estado, para concretizar esses padrões e valores. Entenderam? Então essa escola já fica mais próxima, bem mais próxima do que nós poderíamos determinar de direito subjetivo. Tranquilo? Então nós já vimos a teoria da vontade de Wittgenstein, vimos a teoria do interesse de Hegel, vimos a teoria eclética ou mista de Michaux, e vimos agora a teoria da subjetivação da norma de Seilelis. Essas 4 primeiras teorias são denominadas de teorias existencialistas. Por quê? Porque elas atestam a existência do direito subjetivo, seja como vontade, seja como interesse, seja como vontade ou interesse, ou vontade e interesse, aliás, ou seja, como vontade e interesse do Estado. As 4 teorias. Tá bom? Aí vamos passar agora para 2 teorias que são denominadas de teorias negativistas. Elas negam, né? Elas negam a existência do Estado, tá bom? Ou
a existência do direito subjetivo. Muito interessante. Eu faço parte de uma delas, tá certo? O que é que eles defendem? Nós temos a teoria de Léon Deguit, francês, tá certo? E que ele diz o seguinte: na realidade, o que nós chamamos de direito subjetivo são situações jurídicas subjetivas vividas por cada um de nós. Por exemplo, o que é que ele quer dizer? Vamos voltar àquele exemplo do direito ao divórcio, tá certo? O direito de divórcio do Vasconcelos, esse direito ao divórcio, ele já existe desde o primeiro dia em que eu, em cartório civil, eu disse sim, né? E a partir dali, eu fui considerado, pelas normas civis brasileiras, um homem casado. Um segundo depois, já surge meu direito de divórcio. No entanto, você só pode observar que está 35, 36, 37 anos. Cadê? Eu exerci esse direito? O que acontece é que é um futuro, né? De hoje para o futuro, eu posso viver uma situação jurídica, né? Subjetiva. O que quer dizer isso? Uma situação jurídica que provoque em mim, tá certo? Que desperte em mim aquele interesse, né? A utilidade do divórcio para satisfazer uma vontade minha. Então, para Léon Deguit, na realidade, não existe o direito subjetivo. Tá certo? O que existe são direitos. E que, em uma dimensão temporal, né, com o passar do tempo, uma pessoa ou qualquer pessoa poderá viver uma situação jurídica essa que pode, sim, agora, demonstrar um interesse em uma norma que prevê a situação que você está vivendo. Quer dizer, uma situação jurídica subjetiva. Uma situação em que agora, quer dizer, até agora, nesses 35 anos, eu não tive essa situação. Tá bom? Mas pode acontecer que eu viva essa situação jurídica. Eu vivendo essa situação jurídica, pelo menos hoje, no nosso país hoje, se eu viver essa situação jurídica e tiver interesse em provocar o Poder Judicial do Estado para satisfazer essa minha vontade, né? Neste caso, essa situação jurídica provocaria a assunção da norma, né? Sobre o que eu desejaria. Então, resumidamente, Léon Deguit diz que não existe direito subjetivo. O que existe, na realidade, são situações jurídicas subjetivas vividas por uma pessoa que provocaria, tá certo? Esse interesse juridicamente protegido. Tranquilo? Eu não acho difícil, eu acho tranquilo essa teoria. Já a teoria que eu faço parte, né, é a teoria de Hans Kelsen. Vocês que estão estudando comigo já devem ter observado que eu tenho, né, uma tendência jurídica muito forte ao kelsenianismo, ao que é kelseniano. Realmente eu vejo esse sujeito como um sujeito ímpar no mundo jurídico. Mas aceito, obviamente, a opinião dos demais.
Mas ele é bem muito simples, Hans Kelsen. Ele diz o seguinte: não existe direito subjetivo, tá bom? O que existe é só norma. Aí ele critica, por exemplo, o Deguit. O Deguit disse o seguinte: não existe direito subjetivo, que existe uma situação jurídica uma situação jurídica subjetiva, tá bom? E aí você vê na situação jurídica agora subjetiva, você clama pelo seu direito, tá certo? Vai na norma e diz: olha, o Vasconcelos agora quer o divórcio, porque agora ele está vivendo uma situação jurídica que ele propõe esse interesse. Aí eu vou lá na norma, vou lá buscar, e aí eu consigo. Agora, imagina o seguinte: imagina uma situação em que eu, Vasconcelos, vivo uma situação, sou casado, tá certo? E eu vivo uma nova situação jurídica. Uma situação. O que aconteceu? Imagina que eu queria casar com segunda pessoa. Rapaz, eu estou vivendo uma situação e agora eu quero me casar com outra pessoa e ficar casado com duas pessoas. Uma situação subjetiva. Aí Hans Kelsen pergunta: o Vasconcelos pode? Na legislação nacional? Não pode. Tenho interesse, tenho vontade, tá certo? Mas não existe norma que prevê essa situação. E aí vem Hans Kelsen e diz: olha, na realidade, o que vocês chamam de direito subjetivo nada mais é do que o direito objetivo aplicado em um caso concreto. E o que ele diz? Então, o que é o direito objetivo, como eu falei nas primeiras palavras dessa aula, direito objetivo é norma. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, conforme Hans Kelsen, só vai existir, aliás, não existe direito subjetivo. Não existe. O que existe é norma. Então, quando nós, eu, você, qualquer outra pessoa, vier a desejar algo e provocar o poder jurisdicional do Estado para que o Estado lhe dê este algo através do seu poder operacional, você tem que demonstrar que o que você deseja, tá certo? Está protegido, está previsto em uma norma. Do contrário, meu amiguinho, você não vai conseguir. Tá certo? Você só consegue se porventura você tiver. Um exemplo claro disso é que antes de 2013, antes do ano de 2013, 7 anos atrás, portanto, um casal homossexual entrava na justiça para se casar. Eu quero me casar, é uma afronta à dignidade humana, é uma afronta ao meu direito natural do ser humano, eu quero me casar e tal. E eles entravam na justiça e não ganhavam. Bom, por quê? Porque até 2013 o casamento só podia ser com pessoas de sexo diferente. Casamento. Estou falando de casamento. Tá bom? Mas por 2013 nós tivemos uma decisão jurisprudencial por parte do STF que se tornou obrigatória. E hoje, tá bom? Um casal homossexual que quer pretenderem-se, né, unirem-se ao matrimônio no civil, eles podem. Mas por quê? Porque a norma mudou. A norma antes dizia não. Agora a norma diz sim. Entenderam como Hans Kelsen ele é bem assim, bem positivo, né? É por isso que eu me filio, né, às teses, ao pensamento dele. Mas são poucos, viu? Não são muitos, não. Enfim, vocês mesmo, daqui a alguns anos, quando vocês começarem a se profissionalizarem, a conhecer o direito, vocês não vão adotar Hans Kelsen.
A maioria. Mas vai ter de vez em quando doidinho, né? Como eu, que pode ser que venha a entendê-lo de outra forma. Tranquilo? Então vamos lá. Ainda falando sobre direito objetivo, vamos falar sobre a classificação do direito objetivo. Vamos falar sobre para gente encerrar a aula de hoje, vamos falar sobre a estrutura do direito subjetivo. Tá bom? Imaginemos que ele exista. Então, professor, qual é a forma didática da gente entender o direito subjetivo? Então, vamos estruturá-lo. Quando a gente fala de estruturar, a gente fala em dividir ele, né? Dividir para que nós possamos entendê-lo. Então, quando eu quero conhecer algo, quando eu quero me aprofundar algo, eu não divido, eu vou lá e desfaço ele todo para eu entender como é que funciona e tal. Pois é, vamos fazer isso. E aí a filosofia do direito, ela e a dogmática também, ela resolve por estruturar o direito subjetivo em 4 partes. 4 partes, tá bom? Quais são as partes? Titular, objeto, substrato material e conteúdo. Vamos ver essas 4 coisinhas e a gente encerra a aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Professor, quem é o titular do direito subjetivo? Tá bom? O titular do direito subjetivo vai ser uma pessoa, tá certo? Vai ser uma pessoa e vai ser aquela pessoa que tem a faculdade de exigir. É aquela que pode, que tem a prerrogativa de exigir da outra, tá bom? Uma prestação. Este é o titular. Professor, e o objeto? O objeto do direito subjetivo vai ser a pessoa que tem o dever de prestar. Tranquilo? Vai ter o dever de prestar. Vai ter o dever de comportar-se de uma forma que o titular satisfaça o seu direito. Terceira estrutura, terceira parte, né? É o que nós chamamos de substrato material ou base material do direito subjetivo. É o que os romanos chamavam de res debita, ou a coisa querida. O que é que você deseja? O que é que o titular deseja? Pois a essa resposta a gente chama de substrato material. Tá bom? E por último, nós temos o conteúdo. Professor, o que seria o conteúdo do direito subjetivo? O conteúdo do direito subjetivo é o conjunto de ações que o titular fez para atingir o que ele deseja. É tudo que ele fizer para que o seu direito subjetivo, tá bom, seja atingido. Vamos exemplificar, para vocês entenderem? Então vamos imaginar. Vou dar um exemplo real, que aconteceu comigo. O Vasconcelos, vocês sabem que nós homens, não sei como é que funciona hoje, mas na minha época, nós homens, quando o ano em que nós completávamos 18 anos, nós tínhamos que fazer o alistamento militar. Tá bom? Fazer o alistamento militar. Então, no ano que eu completei 17 anos, ou 18 anos, logo no início, como eu sou de março, então eu tive que me alistar no início de janeiro, em janeiro. E quando eu fui me alistar, eu tinha receio de que eu pudesse ser convocado. E eu não queria prestar serviço militar porque eu ainda estava já estava na faculdade. Eu já estava na faculdade, com 17 anos. Então, o Vasconcelos foi orientado dessa forma. Existia, na época, uma norma que dizia o seguinte: aqueles que, chegando ao momento do alistamento militar,
que estivesse fazendo faculdade poderia pedir o adiamento, tá bom? Por quê? Até que terminasse a faculdade. Então tinha essa norma. Então foi o que o Vasconcelos fez naquela época, quando eu fui ter que prestar o serviço militar, né, me alistar. Aí foi que eu cheguei lá e fiz um requerimento. Pedindo para que eu fosse dispensado, né, ou tivesse suspenso aquele dever de se alistar. Aí vamos mostrar a situação agora. Pessoa, quem é titular, quem é objeto, tal. Então vamos lá. Quem é o titular? Eu, Vasconcelos. Eu tinha titular eu tinha a faculdade, a prerrogativa de exigir do Estado brasileiro, o Estado brasileiro é o objeto. O Estado brasileiro, a União, de que eu poderia ter o alistamento militar suspenso. Titular, Vasconcelos. O objeto, a União, Estado brasileiro. O substrato material, a suspensão do alistamento militar. E qual o conteúdo? O conteúdo foi tudo que eu fiz. Então, eu fui lá, compareci, fiz o requerimento, né? Então, esse conjunto de atos é o que a gente chama de conteúdo do direito subjetivo. Vamos dar outro exemplo. Agora, isso que já não é real, fictício, né? Esse primeiro que eu dei é real, aconteceu comigo. Vamos para o fictício. Vamos para aquele caso lá do divórcio, por exemplo, né? Então, vamos lá. O Vasconcelos resolve pedir o divórcio, tá bom? Resolve divorciar-se da Sandra, sua esposa. Então, o que ele faz? Olha, titular, Vasconcelos. Titular. Porque ele tem esse direito. Está previsto na legislação. Agora, quem é o objeto? Você tem que ter cuidado. Quem é o objeto? Eu vou exigir de quem? O divórcio. Aí você não vai pensar que é a Sandra, não. Não seria a Sandra, não seria a minha esposa. Eu ia pedir ao Estado. Tá bom? Ao Estado brasileiro. Porque esse meu direito subjetivo independe da Sandra. Independeria, né, da Sandra. Então, eu acho que eu só pedi o Estado. Então, o objeto, o Estado brasileiro, tá bom? O substrato material seria a dissolução do matrimônio, através do divórcio. E o conteúdo seria a minha petição inicial, né? A minha proposição de ação judicial, levando provas, né, do meu estado civil, tá bom? Não precisa justificar. Para se pedir divórcio, não precisa de justificativa nenhuma, tá bom? Às vezes, se você quiser acabar um casamento, né, porque você foi traído, infidelidade, ou porque há maus tratos, você tem que provar, tá bom? Tem que provar. Mas se você quiser só por querer, tá bom? Não precisaria. Tranquilo? Bom, encerramos a cabelo todo, o pé lá todo. A aula de hoje. Lembrar vocês novamente que hoje à noite nós teremos tira dúvidas. Hoje à noite teremos tira dúvidas. Juntamente com esse vídeo, eu vou mandar o roteiro da aula para que vocês possam acompanhar esse roteiro. Deixa eu mandar alguns livros, tá bom? Alguns didáticos, doutrinário e outro para deleite de férias, ou até mesmo para quem não está aproveitando o final de semana para ler. Assim, lembrar que a nota, eu não vou dizer para você que a nota vai estar hoje, tá certo? Porque eu tenho muita coisa para fazer hoje e tem alunos ainda que não enviaram ainda, tá bom? Então, eu vou corrigir e eu espero que hoje à noite esteja, tá bom? Mas a gente se encontra hoje à noite pra gente conversar e botar alguns pingos nos is, tranquilo? Então se cuidem, saudade medonha de vocês. E lembre-se, só temos 3 aulas, contando com a de hoje, 3 aulas. Tá bom? Dia 3 de junho nós encerraríamos o nosso conteúdo programático. Abração. Até a noite.